Olá, bom dia a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de dizer que é uma grande satisfação hoje poder receber, ainda que remotamente, o colega Rogério Sanches para falar, então. Tenho certeza que para a Ana também, né? É uma grande satisfação, é um prazer enorme receber o colega para falarmos, então, sobre as recentes alterações da Lei Maria da Penha. Alterações essas que realmente já estão impactando o nosso dia a dia, não só nas promotorias, mas quando eu falo assim, o nosso dia a dia, estou falando de toda a rede de proteção. Então, nós precisamos sim falar sobre essas alterações, para saber até onde, né, principalmente aqui trata sobre as medidas protetivas e a motivação, né, até onde nós vamos avançar ou não, e até onde vai a nossa interpretação em relação à Lei Maria da Penha. Então, Rogério, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite. Agradeço a Ana também, né, por participar hoje aqui nessa manhã dessa nossa web no CEAF, certo? Então, tudo com vocês agora. Ana, a palavra é toda tua para nós apresentar o nosso facilitador, então, dessa manhã. Certo. Bom dia a todos os colegas que nos acompanham aqui nesse evento. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Carla pelo convite em participar desse evento. Minha estreia, né, nos eventos do CEAF, e eu não poderia ter estreado de uma forma melhor, né, com o Rogério, que, como nós falamos brevemente antes de iniciarmos essa transmissão, fui sua aluna, um curso telepresencial há alguns anos, e certamente, se hoje eu integro os quadros do Ministério Público Gaúcho, muito devo aos conhecimentos compartilhados por ele, né, os seus livros, e é uma honra hoje poder estar aqui na sua presença, sendo colega de Ministério Público, dizer que continuo sempre, acompanho nas redes sociais, então é uma fonte de atualização, de contínuo aprendizado, poder estar contigo aqui hoje, e realmente, doutora Carla, muito obrigada pelo convite, fico muito feliz mesmo de dividir esse espaço com vocês aqui hoje, certo? Merece. Então, assim, sem mais delongas, vou apresentar o nosso convidado, Rogério Sanches Cunha, promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, professor da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina, professor de Penal e Processo Penal do curso RSC Online, fundador do site meusitejuridico.com.br, cofundador e coordenador pedagógico do JusPlay, autor de obras jurídicas. Essa apresentação é meramente formal, porque o Rogério é uma pessoa nacionalmente conhecida e só de falar seu nome as pessoas já sabem a quem a gente está se referindo, uma autoridade, então, nos temas. Rogério, então, a palavra está contigo. Muito obrigada por aceitar o convite e participar desse evento conosco. Bom dia a todas e todos. Eu que agradeço o honroso convite. Carla, saiba que, na verdade, não é convite. O teu WhatsApp é recebido como intimação. E assim foi recebido mais uma vez. Parabenizar a Carla pelo trabalho que ela desenvolveu junto à Procuradoria-Geral do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Agora vai desenvolver projetos no nosso chão de fábrica, como eu costumo dizer, e certamente vai ser muito bem sucedida. Ana, obrigado pela apresentação. Dizer que você, na sua fala, reproduz uma das mentiras mais gostosas que nós gostamos de ouvir, quando diz, olha, graças a você, nada, não tem nada, mas é uma mentira que a gente gosta de ouvir, até para que nós possamos continuar essa árdua jornada. E em seu nome, Ana, eu cumprimento todos os colegas do Ministério Público do Rio Grande do Sul, cumprimento os servidores, eu já tenho aqui no Ministério Público do Rio Grande do Sul grandes amigos, falávamos na sala de espera sobre alguns nomes e, claro, não vejo a hora de poder estar aí presencialmente. A missão que foi dada diz respeito às leis que alteraram recentemente a Lei Maria da Penha. Antes de começar,
eu quero lembrar que a Lei Maria da Penha, de 2006 para cá, é uma das leis que mais sofreram alterações legislativas. Se nós formos na Lei Maria da Penha, versão 2006, e Lei Maria da Penha, versão 2023, você vai perceber que a sua arquitetura mudou. Ela vem cada vez mais utilizando vocabulário de gênero. E ela vai acrescentando preocupações e tentando conformar e informar os operadores do direito. No finalzinho, eu vou tentar lembrá-los. A Ana não vai conseguir lembrar disso, porque a Ana ela estudava na época, mas a Carla, jovem como eu, mas ingressou cedo, a Carla vai lembrar o que era trabalhar violência de gênero antes de 2006. Então, eu peço a atenção de todos e eu começo pelo artigo 1º. O artigo 1º, o artigo inaugural da Lei Maria da Penha, anuncia suas finalidades. E quando eu leio as finalidades do artigo 1º, fica fácil perceber que essa Lei Maria da Penha ela não tem predicados criminais. Ela não tem um espírito punitivista. Ela é essencialmente assistencial e preventiva. Então, ela busca coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela cria os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Estabelece medidas de assistência. Estabelece medidas de proteção. Veja o artigo 1º. O artigo 1º não tem predicados punitivistas. Bom, Rogério, eu entendi. Então, a Lei Maria da Penha, ela cuida de uma violência específica, doméstica e familiar, contra uma pessoa determinada, mulher. Exatamente. E hoje, mulher, temos jurisprudência no STJ, abrange, obviamente, mulher trans. Independentemente de alteração de registro, independentemente de cirurgia de transgenitalização, abrange mulher trans. Mas eu insisto que a Lei Maria da Penha cuida de uma forma especial de violência. Ela retira do caldo da violência uma forma especial, que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. E o que significa violência doméstica e familiar contra a mulher? Preste atenção que, na minha opinião, esse é o detalhe mais importante. Para os efeitos desta lei, e eu digo que o artigo 5º é o coração da Lei Maria da Penha. Quando você mexe no artigo 5º, você está fazendo uma cirurgia cardíaca. Quando você estuda o artigo 5º, você está fazendo um estudo de cardiologia da lei. Para os efeitos desta lei, configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer conduta baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, em qualquer relação íntima de afeto. Vejam que o artigo 5º, ele diz violência baseada no gênero. É diferente da lei Riborel. A lei Riborel está preocupada com a violência doméstica familiar contra criança e adolescente. O artigo 5º não está preocupado com a violência doméstica familiar contra a mulher. O artigo 5º está preocupado com a violência doméstica e familiar contra a mulher baseada no gênero. E o que significa baseada no gênero? Aí a jurisprudência passava a ser pródiga em conclusões. A violência de gênero, ela significa a violência contra a mulher por ser mulher. E eu acho que nós poderíamos ficar exatamente com esse conceito, com essa definição. É a violência contra a mulher por ser mulher. A Espanha se contenta com essa definição. A jurisprudência começou a analisar situações específicas. Então,
tinha jurisprudência que exigia motivação, tinha jurisprudência que exigia hipossuficiência da mulher, tinha jurisprudência que exigia desigualdade física entre os envolvidos, etc. e tal. Tudo porque o nosso legislador não explicou o que é uma violência baseada no gênero, mas é importante que ela exista no caso concreto para eu poder aplicar a Lei Maria da Penha. Para aplicar a Lei Maria da Penha, eu preciso de uma violência baseada no gênero. Eu entendo que a violência baseada no gênero é violência contra a mulher por ser mulher. E eu posso detectar isso ou não no caso concreto. Isso significa que nem toda violência contra a mulher no ambiente doméstico familiar, em tese, deve estar abraçada pela Lei Maria da Penha, somente quando baseada no gênero. A recente Lei 14.550 resolveu colocar um ponto final nessa discussão. E aqui eu ouso discordar da Lei 14.550. Pelo menos eu ouso discordar na interpretação que alguns estão fazendo. O que a Lei 14.550 fez? Ela introduziu na Lei Maria da Penha o artigo 40A, dizendo que a Lei Maria da Penha seria aplicada a todas as situações do artigo 5º, independentemente da causa ou motivação dos atos de violência ou da condição do ofensor ou do ofendido. Se você lendo o artigo 40A, entende que estamos diante de uma presunção absoluta de violência de gênero nas hipóteses do artigo 5º, eu vou ousar discordar. O Tiago Perobon, valoroso colega nosso do Ministério Público do Distrito Federal, ele veio dar uma palestra no MP de São Paulo e ele assumiu a paternidade do artigo 40A. Ele assumiu a paternidade. Falou, Rogério, trabalhei no 40A, inclusive por delegação do consórcio. Não é um caso de presunção absoluta, é apenas uma definição que violência de gênero abrange todas as situações do artigo 5º, independentemente de motivação, causa, condição do ofensor ou da ofendida. Bom, com o devido respeito, eu palestrei com o Tiago em Curitiba semana passada, e foi interessante que tivemos que expor nossas divergências, e foi uma coisa muito saudável. E é difícil debater com o Tiago, porque você tem que fechar o ouvido, senão você acaba concordando com ele, então você tem que tomar cuidado. Mas eu ouso discordar nesse tanto. Gente, eu preciso detectar, no caso concreto, se eu tenho uma violência baseada no gênero, se a violência foi contra a mulher por ser mulher. Senão eu vou colocar violências que não sejam de gênero num ambiente e sendo abraçada por uma lei que não deveria estar abraçada. Vejam, eu, Rogério, lendo o artigo 40A e ouvindo a explicação do Tiago, concluo que o legislador claramente não quer que o operador do direito, e aqui eu incluo o Ministério Público, investigue, no caso concreto, se a violência é de gênero ou não. Ele não gostou dessa experiência de nós pesquisarmos o caso concreto. Por quê? Porque o juiz da vara A decidia assim, o juiz da vara B decidia assado, o promotor que atuava na vara tal decidia assim, o promotor que atuava na vara tal decidia assado. Então eu falei o seguinte, eu não quero mais essa divergência, sempre que houver o artigo 5º, a violência de gênero, pronto, acabou. Eu acho que isso é presunção absoluta e eu não acho isso saudável. Eu escrevi com a Valéria Escaranz um artigo onde nós chegamos à seguinte conclusão. Se a violência ela está no ambiente do artigo 5º da Lei Maria da Penha, eu posso até presumir inicialmente que a violência é de gênero e começar a investigação com predicados de gênero, começar um processo com perspectiva de gênero, eu posso até começar. Mas a presunção é relativa. Isso pode desaparecer conforme o andamento da persecução penal. E sabe por que eu digo isso, Carla e Ana? Eu digo isso pelo seguinte, se a Lei Maria da Penha não tivesse qualquer reflexo penal e processual penal,
Eu não teria problema nenhum em reconhecer essa presunção absoluta ou, como diz o Tiago, uma definição, inclusive com base em sociologia, etc. Se não tivesse nenhum reflexo penal e processual penal, mas tem reflexo penal e processual penal, porque aplicar a Lei Maria da Penha não é aplicar a Lei 9.099. E eu posso, se eu não pesquisar se a violência é ou não de gênero, estar aplicando equivocadamente a Lei Maria da Penha e deixando de aplicar equivocadamente a Lei 9.099. Então, esse preconceito com os operadores do direito, não permitindo mais essa análise, me parece equivocado. Eu quero ter o direito, como promotor de justiça, eu acho que o juiz tem que ter o direito, como magistrado, de analisar o caso concreto e saber se está presente violência de gênero ou não. E essa violência de gênero não é absolutamente presumida. E vou dar alguns exemplos simples, viu, gente? Exemplos simples que eu colhi de algumas promotorias aqui em São Paulo. Inclusive, escutei experiências de colegas lá no Paraná. 2 irmãs, vizinhas, brigaram por conta do muro que separava as 2 casas. Lei Maria da Penha? Esse caso vai para a vara da violência doméstica e familiar? Vou dar um outro exemplo. O pai castigou o filho e a filha imoderadamente, porque os 2, inclusive gêmeos, os 2 mentiram uma questão doméstica. Mentiram, o pai castigou os 2. Eu tenho violência de gênero? Eu tenho a violência contra a mulher por ser mulher? Nós temos um outro caso de uma organização criminosa em que o irmão ameaçou a irmã caso o marido dela levasse ao conhecimento das autoridades a operação da organização criminosa. Eu tenho violência de gênero aqui. Esse caso da organização criminosa, doutora Carla, o colega mandou para a vara da violência doméstica. Imagina só, o promotor da violência doméstica tem que trabalhar com organização criminosa, porque uma mulher foi ameaçada pelo irmão no âmbito da organização para que o marido dela não colaborasse com a polícia para desvendar a organização. Não me parece ter sentido. A vara da violência doméstica e familiar contra a mulher não pode ser um posto Ipiranga. Não pode ser um posto Ipiranga. E não fiquem achando que eu estou exagerando, porque no Genessecrim, Rodrigo Brandalize estava lá até ontem, agora vem a colega Alessandra, o STJ decidiu que crime contra criança e adolescente deve ir para a vara da violência doméstica e familiar, se não tiver vara especializada de crimes contra crianças e adolescentes. Vejam, Ana, eu falei que crime contra criança e adolescente deve ir para a vara da violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente do crime contra criança e adolescente ter sido cometido ou não no ambiente doméstico familiar. Isso é ou não é tratar a vara da violência doméstica e familiar como posto Ipiranga? Isso é, certamente, tratar como posto Ipiranga, porque a mulher demora anos, décadas, séculos para ter uma vara onde ela seja protagonista. E agora vocês vão colocar nessa vara crimes contra criança, crimes contra adolescente, independentemente de o crime ter sido praticado no ambiente doméstico familiar. E a mulher, quando for vítima da violência de gênero, ela está perdendo o protagonismo. Essa vara, gente, ela tem que ser bem cuidada e nós estamos maltratando a vara da violência doméstica familiar. Aqui em São Paulo, e eu sei porque eu fiz uma pesquisa junto com a Valéria Escarança no Brasil inteiro. Tirando Brasília, que tem 2.300 feitos, média por vara, nos demais estados, a vara da violência doméstica familiar está impraticável. E sabe o que está faltando à vara da violência doméstica e familiar? Efetividade. Ela está deixando de ser efetiva. Os
colegas, por favor, me corrijam se a realidade de vocês for diferente. Aqui em São Paulo, se você analisar a quantidade de processo que entra e a quantidade de processo que se encerra com uma resposta efetiva, é impressionante o desnível. Mas vamos lá, vamos dar sequência. Ó, a Lei Maria da Penha, Rogério, para proteger a mulher, ela pode ser aplicada nas agressões fora do ambiente doméstico, familiar ou qualquer relação íntima de afeto? Por exemplo, no trabalho? Sim. Olha que interessante, eu não estou diminuindo o alcance da Lei Maria da Penha. Muito pelo contrário, até quero dizer para vocês que a Lei Maria da Penha, ela pode ser aplicada. Isso não significa a competência da violência doméstica familiar contra a mulher. Mas medidas de assistência e proteção da Lei Maria da Penha, essas medidas de assistência e proteção podem ser aplicadas mesmo nas agressões fora. Por exemplo, nas agressões no trabalho. Rogério, mas a Lei Maria da Penha só fala ambiente doméstico, familiar ou qualquer relação íntima de afeto. Eu sei, mas a Convenção de Belém do Pará, que é o campo fértil da Lei Maria da Penha, a Convenção de Belém do Pará, ela abrange também a proteção da mulher fora do ambiente doméstico e familiar. Então, nada impede o juiz de aplicar para essa mulher no ambiente laborativo medidas de assistência e proteção. Medidas de assistência e proteção. Então, veja, eu não estou entupindo a vara da violência doméstica e familiar e continuo protegendo de maneira interessante, de maneira bastante hidratada, a mulher, mesmo fora do ambiente doméstico, mas sem comprometer a efetividade dessa importante vara. O artigo 7º da Lei Maria da Penha anuncia as formas de violência contra a mulher. Violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, entre outras. E temos outras, viu? Eu lembro que quando eu escrevi sobre a Lei Maria da Penha em 2006, eu falava, mas quais outras? Violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, quais outros? Ah, temos outros. Ainda que fora do ambiente doméstico e familiar, eu posso lembrar da violência tecnológica, da violência religiosa, da violência obstétrica, posso lembrar da violência política, posso lembrar da violência institucional. Mas essas são as formas expressamente previstas na Lei Maria da Penha. Rogério, a violência doméstica e familiar corresponde necessariamente a uma infração penal? E aqui eu fico até feliz de estar falando com o Rio Grande do Sul, porque o TJ do Rio Grande do Sul foi o primeiro TJ a decidir o seguinte, contra a manifestação do MP. Foi o primeiro TJ a decidir o seguinte, opa, o fato narrado não corresponde nem a crime, nem a contravenção. Se o fato narrado não corresponde a crime nem a contravenção, eu não vou conceder, deferir medidas protetivas. O MP do Rio Grande do Sul recorreu e falou, ó, o fato não precisa corresponder a crime ou contravenção. O fato precisa corresponder a uma dessas formas de violência. Eu não preciso necessariamente que uma dessas formas de violência esteja presente num tipo penal, basta ser uma violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, mesmo que atípica sob a ótica do direito criminal. O TJ do Rio Grande do Sul manteve. Também tivemos decisões do Rio Grande do Sul onde, arquivado o inquérito, você acaba com a medida protetiva. Promovido o arquivamento do inquérito, extingue a medida protetiva. Gente, aqui, a Lei 14.550 merece aplauso. Por isso que eu falei que minha única divergência com o Thiago está no artigo 40A. Eu fiquei incomodado com o 40A. É a única divergência. E isso não significa que ele está errado, eu estou certo. Significa que a divergência nossa está ali. No mais, temos que aplaudir e eu não vejo como pode haver fissura. De acordo com a Lei 14.550, que introduziu novos parágrafos no artigo 19A da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência. Judiciário, se eu, promotor de justiça,
estou descrevendo uma forma de violência e você reconhece que essa forma de violência está presente, ou pelo menos há indícios de, conceda a medida protetiva sem precisar ficar pesquisando se essa forma de violência narrada corresponde a crime ou contravenção penal. Rogério, então nós estamos diante de uma independência. Sim, é uma independência. Quando eu penso na Lei Maria da Penha, eu penso principalmente nas medidas protetivas. E nós temos as medidas protetivas que obrigam o agressor, no artigo 22, as medidas protetivas para a vítima, no artigo 23, e as medidas de proteção ao patrimônio da vítima, no artigo 24. Dentre outras. Olha o que eu falei, ó, dentre outras. O próprio 22 diz dentre outras, o 23 diz dentre outras, o 24 dentre outras. Então, se você é promotor de justiça, e quer trabalhar uma medida protetiva que obriga o agressor, vai lá no 22, dentre outros. Se você quer uma medida para a vítima, vai no 23, dentre outros. Se você está pensando na proteção ao patrimônio da vítima, vai no 24. E você pode combiná-las, claro. As medidas protetivas são providências urgentes, com as quais se busca evitar que a decisão da causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da parte. Rogério, qual é a natureza jurídica da medida protetiva? Antes de falar da natureza jurídica, o parágrafo 4º do artigo 19 da Lei Maria da Penha, introduzido pela Lei 14.550, diz que o juiz concederá as medidas protetivas em juízo de cognição sumária e apenas poderão ser deferidas diante da inexistência de risco ao ofendido ou seus dependentes. Gente, o judiciário não gostou desse parágrafo. Isso eu percebi no TJ do Paraná, quinta-feira passada. O juiz dizendo, escuta, eu, juiz, só posso indeferir medida protetiva se estiver demonstrada a inexistência. Isso é uma prova diabólica que estão colocando no colo do judiciário, etc. Não, nesse tanto, eu acho que o Tiago mandou muito bem quando ele disse o seguinte: apenas estamos estampando o indúbio pro tutela. É o indúbio pro tutela. Então, você está na dúvida se há ou não violência de gênero, aplicando-se a Lei Maria da Penha? Na dúvida, aplique. Entre errar e não proteger e errar superprotegendo, prefira errar superprotegendo. Então, na dúvida, proteja. Só não proteja se for evidente a ausência de violência de gênero. Pessoal, um detalhe importante é o seguinte: se nós formos analisar os números de feminicídio, eu estou falando do feminicídio, que é a forma mais drástica de violência contra a mulher. Se nós formos analisar o feminicídio, seja íntimo, seja o feminicídio não íntimo, você vai perceber que no Brasil, num levantamento que também foi feito pela Valéria Scaranz, no Brasil, de cada 10 feminicídios, por volta de 2 mulheres tinham medida protetiva. As outras 8 mulheres ou não conseguiram pedir, ou pediram e não lhes foi deferida a medida. A medida protetiva salva vidas. Não estou dizendo que só ela dá conta do recado, mas é importante. A medida protetiva não é só conceder, é conceder e fiscalizar. É aí que eu falo da efetividade da vara da violência doméstica familiar. Conceder, você pode conceder. Agora, a medida vai ser efetiva? Haverá controle? Haverá fiscalização? Ou você acha que, prevendo lá no feminicídio uma causa de aumento, crime cometido em descumprimento de medida protetiva, você vai fazer com que o feminicida cumpra a medida protetiva?
Então, é isso que eu falo da efetividade. Número de processo na vara da violência doméstica familiar não é sinônimo de efetividade, muito pelo contrário. É uma pia que enche, 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 e nós não damos vazão com padrão ouro. A medida protetiva, ela salva. Se ela salva, na dúvida, proteja. É isso que o parágrafo 4º quer. Indúbio pro tutela. Indúbio pro tutela. Eu vou até atender no honroso convite do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, vou estar aí, acho que dia 9, 10 ou 10 e 11, eu nem lembro, de agosto, é por aí. Vou estar conversando com juízes, e eu conversava com uma juíza, e quando ela me fez o convite, eu bati um papo com ela, eu falava, será que ela... E eu percebi uma identidade de conclusões, uma preocupação também da magistratura com o que eu estou falando. Uma preocupação também, isso é bom para nós que somos partes, é bom você perceber que há essa preocupação por parte da magistratura. Qual a natureza jurídica das medidas protetivas? Eu já fiz essa pergunta e respondo agora. O STJ, até o advento da Lei 14.550, tendia a concluir que as medidas protetivas são cautelares. Inclusive, você se deparava com o STJ rotulando determinadas medidas como de natureza criminal, outras de natureza extrapenal. Agora, com a Lei 14.550, e aqui o Tiago, porque ele assumiu a paternidade, então eu tenho que falar o nome dele, o Tiago merece novamente aplauso. As medidas protetivas são autônomas. A Lei 14.550 diz que todas as medidas protetivas têm natureza civil, podem ser deferidas independentemente de registro de boletim de ocorrência, podem ser deferidas independentemente de inquérito policial instaurado, podem ser deferidas independentemente de processo criminal em curso. São autônomas. Não tem mais cabimento você extinguir medida protetiva porque o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito e o juiz homologou. Não tem mais cabimento você extinguir medida protetiva porque ele foi absolvido do processo crime. A medida protetiva é autônoma. A medida protetiva não depende mais da sorte da persecução penal. Essa pergunta, deixa eu voltar. A partir do momento que a medida protetiva é autônoma, nós também reforçamos a tese que ela pode ser concedida por qualquer juiz. Juiz criminal, juiz civil, juiz da infância. Agora, lá no Rio, lá no Paraná, um juiz fez uma observação muito importante que eu coloco aqui para... Então, a doutora Madiele, já que está aqui assistindo, ela pode me ajudar nesse tanto. Porque um colega dela no TJ do Paraná, fez uma observação que eu achei muito interessante, eu coloco para a reflexão de todos. Tá bom, Rogério, então a medida protetiva é autônoma. Sim. Ela não depende da sorte da persecução penal. Não. Ela pode ser concedida dentro ou fora de um processo criminal, dentro ou fora de um processo civil. Sim. Mas me diga uma coisa. Se ela é autônoma e ela pode ser concedida independentemente de um processo penal ou processo civil, me diga uma coisa. Qual é o procedimento para nós fiscalizarmos essa medida protetiva? Imagina o seguinte, Ana. Você, no inquérito, consegue uma medida protetiva para a vítima. A doutora Madiele, a juíza, ela defere a medida protetiva. Aí você promove o arquivamento do inquérito e diz o seguinte, doutora Madiele, eu estou promovendo o arquivamento do inquérito, mas a medida protetiva continua necessária. Ela não extingue só porque eu estou promovendo o arquivamento desse inquérito, tá bom? Aí ela fala, tudo bem, então que continue a medida protetiva. A doutora Madiele vai olhar para você, tá bom, continua onde? Qual é a formalidade para essa medida? Eu vou ter que instaurar um procedimento autônomo? Vai ser na vara da violência doméstica? E qual parte de mim vai fiscalizar essa medida? Continua sendo a Madiele criminal ou a Madiele civil? Eu ouso acrescentar uma pergunta. Então, considerando então agora, não só o procedimento, aqui no Rio Grande do Sul, a distribuição das medidas protetivas é um expediente autônomo vinculado ao inquérito policial via de regra.
tem um expediente da medida protetiva no EPROC. Então, ele tem o seu trâmite ali, fica vinculado, por enquanto, ao expediente criminal, porque, via de regra, a solicitação pela vítima da concessão das medidas protetivas se dá quando no registro de ocorrência. A delegacia instaura 2 procedimentos. Tá? A pergunta é, ela sendo também, qual é o procedimento que se segue? E sendo ela autônoma e cível, no caso de indeferimento da medida protetiva, qual é o recurso cabível agora? Porque eu pergunto isso com base... Não sei se eu posso interromper, se o seu Rogério quer continuar. Não, pode interromper, e isso eu vou tratar daqui 1 minuto. Quer ver? Posso tratar daqui? Pode. Ana, essa tua pergunta é a pergunta do milhão. É a pergunta do milhão. Ela é autônoma? Qual o recurso cabível? Eu já vou chegar aí, quer ver? Olha só. Antes de perguntar qual é o recurso cabível, qual é o prazo de duração da medida protetiva? A partir do momento que ela é autônoma, não tem prazo. O prazo dela, enquanto houver risco. De acordo com o parágrafo 6º do artigo 19, as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco. Então, vai depender do caso concreto, Ana. Vai depender do caso concreto. Eu acho que a medida protetiva, exemplo da prisão preventiva, não que eu queira compará-las, mas eu acho que a medida protetiva também deve passar por uma revisitação, por uma necessária revisão periódica. Qual período é esse, Carla? Não sei dizer. Eu acho que o caso concreto pode despertar isso no juiz, na juíza. Do mesmo jeito que lá atrás eu falei que há um preconceito do artigo 40A do juiz, que não quer que o juiz analise o caso concreto para saber se é violência de gênero ou não, e eu acho que aí está um grande erro, temos que deixar o magistrado ter essa condição de analisar o caso concreto, lembrando do indúbio pro tutela, lembrando da presunção relativa, lembrando que, na dúvida, temos que trabalhar com perspectiva de gênero. Aqui o juiz também deve analisar o caso concreto, o tipo de risco, e falar, daqui 3 meses eu quero analisar o caso novamente, daqui 6 meses. A depender da gravidade, e analisando a bibliografia sobre o assunto, a depender da gravidade, a medida protetiva tem que durar pelo menos 6 meses a 1 ano. Porque é o período crítico em que a vítima pode sofrer uma violência mais grave. Mas há casos que o juiz pode falar, olha, daqui 3 meses eu quero revisitar, ele já anuncia que daqui 3 meses ele quer revisitar. Ele não está condicionando a vigência a 3 meses. Ele está dizendo, eu quero, cartório, daqui 3 meses abre a conclusão novamente que eu quero analisar. Pronto. Eu acho isso saudável. Está aqui, Ana, a pergunta do milhão. Qual o recurso cabível da decisão que concede ou não medida protetiva? A partir do momento que ela é autônoma, qual é o recurso cabível? A partir do momento que ela é autônoma, qual o recurso cabível? Em São Paulo, nós temos um enunciado, Ana. Nós temos um enunciado aqui em São Paulo. Vai depender, já que ela é autônoma, a natureza do feito no qual ela foi deferida ou indeferida. Se deferida num procedimento criminal, recurso em sentido estrito. Se deferida num procedimento extrapenal, agravo de instrumento. É um enunciado. Pode não, Ana, pode falar. Não, é só porque essa pergunta, ela deriva justamente porque ontem, dando uma pesquisada, até a Priscila colocou aqui que reconhece a fungibilidade, agrava apelação e reze, porque ontem eu peguei julgados de 3 câmaras diferentes, da 2ª Câmara Criminal de maio desse ano, da 3ª Câmara Criminal de março e da 7ª Câmara Criminal de outubro de 2022. E há uma... enfim, que não tem uniformidade na jurisprudência, aceita cabimento de qualquer recurso que seja cabível, mas isso acaba, às vezes, até dificultando o recebimento do recurso pelo juiz de origem, né? Que acaba, às vezes, não aceitando e aí tem que interpor outras medidas para que esse recurso, então, seja
conhecido e suba, né, para o tribunal de qualquer forma. E porque isso acaba dificultando até o nosso trabalho no dia a dia, na prática do chão de fábrica, de como é que a gente instrumentaliza esse recurso. Ah, tá, ela é cível, mas ela está no expediente criminal, então eu vou fazer um rese aqui ou eu vou fazer uma apelação criminal. Então, a depender do processo. Então, em São Paulo, que aqui a gente não tem essa uniformização, não que eu saiba, apesar do tribunal aceitar fungibilidade entre os recursos, não tem uma uniformidade, cada turma criminal, cada Câmara Criminal aqui decidiu de determinada forma. Uns dizem que é apelação, outros aceitam o agravo, enfim. Mas então vai depender do expediente em que essa medida protetiva está sendo concedida. Em São Paulo, trabalhamos assim, é enunciado, inclusive, do CALCRIM, junto com o nosso núcleo de gênero, a Valéria Escarance Fernandes estava no núcleo de gênero na época. Nós decidimos, porque isso traz segurança para o colega e para o próprio judiciário. Veja, a partir do momento que eu atrelo o recurso à natureza do feito em que a medida foi decidida, isso fica muito mais fácil. Sendo uma natureza criminal, é recurso em sentido estrito, sendo possível juízo de retratação. Sendo cível, agravo de instrumento. O problema da apelação, claro, você pode trabalhar com o princípio da fungibilidade, porque a jurisprudência ainda está para decidir, mas a apelação não tem juízo de retratação. A apelação não tem juízo de retratação. Então, aqui em São Paulo, nós trabalhamos assim. Aqui em São Paulo, se foi concedido ou não num procedimento criminal, reze. Fora do procedimento criminal, agravo de instrumento. É assim que nós trabalhamos aqui. E isso melhorou o dia a dia do promotor criminal. E mesmo assim, Ana, sabendo que a jurisprudência não sedimentou o assunto, nós pedimos para o colega, em preliminar, ressalvar a fungibilidade. Ressalva a fungibilidade para não ter erro e, eventualmente, o seu recurso não ser conhecido. Pode o juiz aplicar medidas inominadas? Gente, aqui eu acho muito importante. Eu não sei no Rio Grande do Sul, tá? Espero aprender melhor isso com a juíza Madiele Machado em agosto. Mas aqui em São Paulo, a gente não vê o juiz trabalhando com medidas inominadas. Eu fiz questão de falar para vocês que as medidas protetivas estão no rol exemplificativo. O artigo 22 traz rol de medidas que obrigam o agressor, entre outras. O artigo 23, rol de medidas à vítima, entre outras, e por aí vai. Entre outros. Mas aqui em São Paulo você vê os juízes com uma certa ojeriza em medidas inominadas, principalmente o juiz criminal. O juiz criminal, ele tem uma certa resistência ao seu poder geral de cautela. Ao poder geral de cautela. O juiz criminal, ele tem que entender que ele tem poder geral de cautela. Não só para proteger, mas também para obrigar. E o poder geral de cautela é de suma importância para todos, inclusive para as partes. Como é bom trabalhar com um juiz que sabe que tem e sabe trabalhar com o seu poder geral de cautela. Porque o que eu percebo, principalmente após a lei de abuso de autoridade, estou vendo o Rodrigo Brandaliz aqui fazendo algumas observações importantes, o que eu vejo é o juiz preocupado com o artigo 33 da lei de abuso de autoridade, que pune com pena de 6 meses a 2 anos, exigir informação, cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer, sem expresso amparo legal. Rogério, eu corro risco, principalmente no processo crime, que é norteado pelo princípio da legalidade e taxatividade, eu corro o risco de amanhã ter que responder pelo artigo 33 da lei de abuso de autoridade. Fala, escuta, mas se você está com medo de responder pelo artigo 33 da lei de abuso de autoridade, você está praticando o comportamento com aquele espírito do artigo 1º, parágrafo 1º da lei, com o fim de beneficiar-se a si mesmo, prejudicar alguém, por capricho ou satisfação pessoal, é isso? Porque sem esse elemento subjetivo, você tem que ficar tranquilo. Tudo que a sociedade não precisa é um juiz com receio da lei de abuso de autoridade. O juiz que está agindo de acordo com o seu convencimento não tem que ter um mínimo receio da lei de abuso de autoridade.
E para tranquilizá-los, eu escolhi aqui, olha, indo muito além de medidas protetivas. Eu trouxe aqui 2 casos, Carla, em que o Supremo utilizou o poder geral de cautela para obrigar alguém, não para proteger, para obrigar alguém. No caso do deputado federal Daniel Silveira, entre as cautelares que ele teve que cumprir, destacava-se proibição de dar entrevistas. Brandalize, você que é o nosso mestre em processo penal, me explica onde que no CPP tem uma cautelar diversa da preventiva consistente em proibição de dar entrevistas. Não tem. Essa cautelar, ela foi criada pelo STF para garantir pertinência. Guardem isso que eu já vou explorar com calma. Pertinência. E essa aqui, então, olha. Olha só essa aqui, Carla. Olha essa aqui. O ministro Alexandre de Moraes fixou uma multa de 10 mil para o caso do ex-deputado federal Roberto Jefferson, caso ele descumpra medidas cautelares, como, por exemplo, receber visitas e usar redes sociais. Me diga onde que está prevista esta cautelar diversa da preventiva, receber visita ou usar redes sociais. Então, o Supremo trabalha com cautelar inominada, não é só para proteger, não. É para obrigar, para garantir pertinência. E é aqui que eu quero chamar a atenção de todos, operadores, delegados, promotores e juízes. Claro, aplicamos também aos advogados e defensores. Quando pensamos em medida protetiva, nós pensamos em medida protetiva pertinente. Não adianta sair por aí concordando com medida protetiva que não tenha pertinência, porque faltará efetividade. E, às vezes, essa pertinência você não consegue com as medidas protetivas expressamente previstas em lei. Você precisa de outra, que não está prevista em lei, mas parece mais adequada, considerando a gravidade do caso e as condições pessoais dos envolvidos. Então, juízes não tenham medo de trabalhar medidas protetivas inominadas. Eu encerro. Eu acho que eu ainda tenho alguns minutos. É isso, Ana? Eu encerro aqui colocando para reflexão. Tá? Colocando para reflexão. Eu vou deixar minha opinião. Estou sujeito a críticas. Eu já o fiz lá no TJ do Paraná. É apenas colocar minha opinião. Quem for contra, por favor, coloque aqui. Diga por que eu estou errado. Isso vai fomentar o debate. Eu estou convencido que nós temos que repensar esse artigo 41 da Lei Maria da Penha, que anuncia aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei 9.099. E graças a esse artigo, o STJ proibiu o princípio da insignificância, tudo bem, até aqui eu concordo, proibiu a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Mas qual privativa de liberdade estamos aplicando? Nós estamos proibindo penas restritivas de direitos, estamos exigindo pena privativa de liberdade. Regime aberto? Em São Paulo, nós não temos regime aberto. Sabe o que acontece, Carla? Em São Paulo, o juiz aplica regime aberto, não pode substituir por restritiva de direitos, ele aplica o regime aberto, como não tem regime aberto, isso vira comparecimento mensal em juízo. Oh, grande resposta. Cabe o ANPP? Não cabe. Sabemos que não cabe o ANPP. Cabe suspensão condicional do processo? Não cabe. Então, eu acho que nós temos que repensar. Principalmente por conta da efetividade. Aqui não se trata de querer diminuir volume, etc., tal. Eu estou pensando numa vara de violência doméstica familiar mais efetiva. Eu acho que nós temos que lembrar o seguinte.
Existem infrações de menor potencial ofensivo, de médio potencial ofensivo e maior potencial ofensivo. Violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero. A violência contra a mulher, por ser mulher, não tem como não ser uma infração de maior potencial ofensivo. Não tem como. Ela é sempre de maior potencial ofensivo. O artigo 2º da Lei Maria da Penha deixa isso claro. O artigo 6º da Lei Maria da Penha deixa isso claro. Então, estamos sempre diante de uma infração penal de maior potencial ofensivo. Mas, quando eu penso nas infrações de maior potencial ofensivo, eu posso dividi-la em fração de maior potencial ofensiva menos complexa e mais complexa. Nas infrações de gênero, cuja complexidade social for menor ou média, por que não trabalhar com instrumentos de consenso? E eu dou um exemplo: suspensão condicional do processo. Gente, a suspensão condicional do processo, ela aqui em São Paulo, se pudesse ser aplicada, ela seria muito mais efetiva que 90% das condenações. Porque nós ficaríamos de 2 a 4 anos com o agressor sendo monitorado, se obrigando a cumprir condições que a pena nem sempre consegue obrigá-lo. Frequentar ambientes reeducativos. Então, nós não podemos ter essa algeriza com a justiça consensual. E eu percebo, às vezes, o pessoal como algeriza a justiça consensual. Não! A justiça consensual é mais rápida, ela é mais barata e menos revitimizante. Eu tenho certeza, quem trabalha na violência doméstica e familiar, às vezes fica frustrado no final com o resultado da persecução. É essa a pena que nós vamos impor? Essa pena não tem como ser executada. Nós vamos ter que substituir por comparecimento mensal em juízo. Uma pena de 15 dias, 3 meses. Sursi que não é fiscalizado. Então, eu acho que nós teríamos que repensar isso e trazer a justiça consensual para o âmbito da violência doméstica e familiar, ainda que dependêssemos da concordância da vítima. Olha que bacana. Um juiz no TJ do Paraná falou: Rogério, eu trabalhava com suspensão condicional do processo da minha vara, o promotor de justiça fazia a proposta, a vítima estava presente, nós explicávamos para a vítima no que consistia a suspensão condicional do processo e nós colhíamos dela: você topa ou não topa? Você entendeu que isso aqui não é passar a mão na cabeça dele? Você entendeu que isso aqui é fiscalizá-lo com mais efetividade? Você se sente protegida? Você dialoga com essa mulher. Ela fala: não, eu concordo, eu acho bacana, eu acho legal. Mas não vamos afastar da vara da violência doméstica a justiça consensual, porque temos que acreditar que medidas de consenso também podem servir como importantes instrumentos de transformação. Você tem que acreditar nisso. Não se trata de querer derrubar a pilha, mas ser mais efetivo, tornar a vara da violência doméstica familiar mais efetiva. E assim, eu encerro com essa sugestão para a gente pensar, pelo menos a suspensão condicional do processo, eu acho que teríamos que devolver. Colegas que trabalhavam na época que se aplicava a suspensão condicional do processo estão com saudades desse instrumento. E aí fica, então, uma sugestão a título de encerramento. Cara, colega Carla, muito obrigado outra vez pelo convite. Ana, vou passar a palavra para você para as suas importantes ponderações, agradecendo novamente a todos que assistiram. Então, só agradecer, certamente foram aclaradoras as suas palavras, no sentido do que nós, assim como o Rogério disse, no chão de fábrica, teremos que modificar nossa forma de atuação, a nossa visão sobre a Lei Maria da Penha, os impactos que isso
mais do que discussões doutrinárias e tudo mais, aquilo que vai mudar efetivamente no nosso dia a dia, aquilo que a gente tem que trabalhar. Só para repassar aqui, o Brandalize acabou escrevendo que sobre as medidas cautelares inominadas, que ele escreveu: temos medidas cautelares hoje tipificadas que surgiram a partir da criação judicial, como a apreensão de passaportes, né? Então, E só um detalhe, a juíza Mageli está me dizendo que no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a determinação da competência das câmaras criminais para apreciação de recursos relativos à Lei Maria da Penha, seja em relação ao processo criminal, seja no processo de medidas protetivas, independentemente da natureza das medidas, se civil ou criminal. Então, é uma informação local importante passar. Obrigado, juíza Mageli. Ela mandou pelo WhatsApp aqui. Certo. Ótima informação. Sempre bom termos outros profissionais para a gente também entender como é que estamos funcionando. Eu tenho uma pergunta com base no artigo 19, parágrafo 6º da alteração ali, em específico da durabilidade, então, das medidas protetivas. Então, que elas se determinam um prazo e ela é reavaliada a depender ali do juízo, que vai determinar 90, 120, 180 dias, que são geralmente os prazos que são concedidos aqui, pelo menos nas decisões judiciais dos expedientes dos quais eu participo. E ali diz que tem que ser ouvida a vítima, né? Mais ou menos assim, na mesma esteira que o STJ já tinha decidido, antes para avaliar esse risco. Hoje em dia, aqui, pelo menos nas áreas que eu trabalho, ultrapassado o lapso da concessão das medidas protetivas e a vítima não se manifestando, elas são revogadas. Então, terá que ser alterada essa sistemática, né? E aí eu pergunto, como é que vai se operacionalizar isso? E eu falo porque eu trabalho numa vara judicial de infância inicial, em que a gente trabalha com todas as matérias, não necessariamente a gente tem, na verdade, a gente não tem expertise em todas as atribuições que a gente trabalha, e porque, assim, vai ser no mesma sistemática. Nós não temos, nas cidades que eu trabalho, por exemplo, isso que eu vou trazer essa questão mais prática do dia a dia do promotor de justiça, especialmente do interior, que nós não trabalhamos com varas especializadas, nós não temos implementadas na Brigada Militar a Patrulha da Maria da Penha, nós temos guarnições com pouco efetivo, no sentido assim, essa vítima, as intimações nos expedientes das medidas protetivas para a vítima e o agressor são feitas, em sua grande maioria, via WhatsApp. Então, assim, o que nós vamos ter? Esse contato com a vítima acerca da necessidade da manutenção das medidas ou não. Vai ser operacionalizada de que forma? Claro que é uma questão que o Tribunal de Justiça local vai ter que ver, se vai ser via oficial de justiça, se vai ser via WhatsApp, isso porque, ou se vai ser criar uma audiência do 16 para ouvir essa vítima, porque quem me garante que quem está respondendo esse WhatsApp é a própria vítima ou é o agressor em situação de violência doméstica e familiar ali que pegou o telefone dela e está dizendo não, eu não quero mais a medida protetiva. Então, assim, existe, no meu ponto de vista, a partir de agora, para nós, um problema de como operacionalizar esse parágrafo 6º do artigo 19. Perfeito. Ana, de fato, é importante ouvir a vítima. O STJ já tem julgado dizendo que a vítima deve ser ouvida antes de extinguir a medida protetiva. Como lidar com o silêncio da vítima? Em suma, é isso que você demonstra preocupação. Como lidar com o silêncio? O silêncio significa desinteresse, logo o juiz pode extinguir? Mas eu posso entender o silêncio se eu não tenho demonstração da ciência inequívoca? Será que o silêncio deveria ter desdobramentos desde que inequívoca a ciência dela quanto à determinação judicial? E eu vou aqui trazer uma experiência que eu colhi do Tribunal de Justiça de Sergipe, de uma juíza lá muito atuante. Ela falou o seguinte: Rogério, nesse tipo de situação, eu posso cogitar da condução, não coercitiva, condução protetiva da vítima. Eu falei, nossa, me explica isso com calma. Falou, se eu suspeito
que ela não está calada, mas está sendo calada, eu determino que oficiais, junto com a equipe multidisciplinar, vá até o domicílio dela. E lá eles vão enxergar se realmente faz parte da vontade dela não querer mais a medida protetiva, por isso o seu desinteresse, eles certificam, ou se eles suspeitam que ela está sendo acuada. E se eles suspeitam, eles conduzem essa vítima até mim. Olha que bacana. Não é uma condução coercitiva, revitimizante, que trata a vítima como meio de prova, objeto de prova. É uma condução protetiva, que trata a vítima como sujeito de direitos. Olha que bacana. Claro, estou falando aqui de uma estrutura ideal, onde você tem o judiciário como equipe multidisciplinar que possa ir até o local e concluir se há indício ou não dela estar sendo constrangida. É um desafio, viu, Ana? O silêncio da vítima. É um desafio, tanto no artigo 16, esse artigo 16 ele desperta a divergência. A vítima é chamada para ratificar a retratação da representação, ela não comparece, foi devidamente intimada, não comparece. E aí, nós sabemos que tem corrente entendendo que o não comparecimento dela deve ser encarado como ratificação. Outros entendendo que o silêncio dela deve ser encarado como retratação da retratação. Então, isso já gera divergência lá que não vai ser diferente. Vamos ter que aguardar a jurisprudência. Enquanto a jurisprudência não se forma, nós temos que conviver com essa criatividade dos operadores do direito. E dentro dessa criatividade é que eu trouxe a tal da condução protetiva. Excelente. A doutora Mageli que colocou a audiência prevista no 16 da Lei Maria da Penha tem finalidade específica, que é a retratação da ofendida, sim. E, se necessário, é importante marcar uma audiência que podemos denominar de acolhimento, verificação para ouvir o ofendido e também o ofensor, e essa audiência pode ser realizada em qualquer fase da MPU. Legal. Ela muda o nome da audiência. Sim. O próprio nome que ela dá é um nome mais pertinente, né? Um nome que está totalmente atrelado à finalidade. Ninguém está forçando nada. Queremos acolher. Eu trabalho em dois locais, uma na titularidade e uma em substituição, ambas varas judiciais, mas que tem a questão na Maria da Penha, nas duas funções, e eu trabalho com juízes diferentes nesse aspecto, porque não é uma questão impositiva, então tem juiz que faz, tem juiz que não faz, que ouve, assim como tem juiz que não comparecimento da vítima nessa audiência, que marca de proteção, de acolhimento, extingue a punibilidade aplicando um enunciado do FONAGE. Então, assim, é uma mistura de entendimentos e que, às vezes, na prática, eu mesma, trabalhando com dois juízes em cidades vizinhas, tenho decisões ou comportamentos diametralmente opostos que acabam, às vezes, dificultando a nossa atuação na conforme. Eu aproveito aqui, Rogério, para fazer uma pergunta da Fernanda Ramires, colega, que vai para Getúlio Vargas agora. Ela botou assim, voltando, sobre a fiscalização da medida. Em que expediente o juízo fiscaliza quando o processo é arquivado? Voltamos. Para mim aqui, eu não sei vocês, para mim aqui travou. Travou. Aqui travou um pouco. Tu pode repetir, Ana, por favor? Repito. A Fernanda Ramires mandou uma pergunta acerca da fiscalização da medida, né? Em que expediente o juízo fiscaliza quando o processo é arquivado? Qual a conclusão? Expediente autônomo sempre? Vamos supor uma medida protetiva concedida pelo juízo cível numa ação de divórcio, guarda, alimentos, enfim, que tem até a participação do MP. Até a Mageli colocou em algum momento aqui que a distribuição das medidas protetivas em expediente autônomo é decorrente, inclusive, das tabelas unificadas do CNJ. Então, eu acho que existe, sem dúvida, acho que a Mageli depois pode nos ajudar com isso,
existe já um regramento específico para que ela possa, de fato, aparecer como autônoma. Certo. Deixa eu até colocar um detalhe aqui. A Priscila Minella, ela diz, infelizmente, às vezes usam dessa audiência de verificação e acolhimento para forçar a retratação. É tudo que não se quer, né, Priscila? E eu vejo o judiciário cada vez menos fazendo isso. Então, nós temos decisões até recentes do STJ dizendo, olha, se ela não comparecer, bola para frente, toca o processo. E não há que se chamar a vítima se não existe qualquer indicativo de que ela quer se retratar da representação. Se ela não deu indicativo que quer se retratar, chamar essa vítima é um constrangimento ilegal. Palco para revitimização, se não violência institucional. Rogério, inclusive, assim, ó, agora tu falaste que a vara da violência doméstica não pode virar o posto Ipiranga, né? Infelizmente, né, essa tem sido a nossa realidade aqui no Rio Grande do Sul, né? Muitos colegas questionando, né, até onde ou onde nós vamos parar, porque aqui no Rio Grande do Sul, da mesma forma, os colegas que hoje atuam com violência doméstica e familiar são os colegas que mais recebem inquéritos policiais e mais processos em andamento. Né? No nosso mapa do ano passado, né, de produtividade, o número de denúncias, né, com base na Lei Maria da Penha, foi um número assim, muito maior do que em relação aos demais crimes. Né? E aí o que acontece? Muitos justificam, bom, mas são crimes de menor complexidade. Não, uma denúncia de lesão corporal, de uma ameaça, a gente sabe que muitas vezes é uma denúncia simples de elaborar. Só que o que nós temos por trás disso, né, a gente acaba esquecendo. A nossa efetividade acaba sendo prejudicada em razão desse volume. Os colegas acabam tendo que, por vezes, se preocupar naquilo que a gente dizia antigamente, baixar pilhas, né? Hoje a gente não fala mais porque nós trabalhamos diretamente no EPROC ou no nosso sistema aqui no SIM. Mas o que acontece? A gente vive querendo baixar a caixa, baixar. A efetividade fica prejudicada. Carla, deixa eu só fazer uma observação muito importante a partir do que você falou. Não sei se eu posso fazer essa observação rapidinho. Claro. Eu fui conversar com a magistratura do Amazonas pensando na violência psicológica, que é algo comum. Hoje já tem um tipo penal, que é o 147, letra B, um tipo penal muito mal construído, sem nenhuma preocupação com a arquitetura de um tipo penal, simplesmente tomaram o artigo 7º, inciso 2, e deram-lhe uma pena. Sabe o que eles falaram para mim? De cada 10 denúncias por violência psicológica, 9 são rejeitadas. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Você tem que descrever, você tem que enfrentar, principalmente se você levar a ferro e fogo de que na vara da violência doméstica deve ficar somente aquela violência contra a mulher por ser mulher. Certo. Eu tenho uma pergunta da Pamela Nunes da Silva. Doutor Rogério, o senhor acha possível a convergência da Lei Maria da Penha e do Estatuto da Criança e do Adolescente naqueles casos em que a vítima menor de idade do sexo feminino sofre violência de gênero no âmbito doméstico e familiar? Eu digo mais. No caso de vítima menina que sofreu violência doméstica e familiar, nós podemos trabalhar com o ECA, podemos trabalhar com a Lei Maria da Penha, mas principalmente com a Lei Riborel. A Lei Riborel é interessante porque hoje, e a Lei 13.431, Sistema de Proteção e Garantias às Crianças e Adolescentes. Nós temos uma sobreposição de leis, isso é bom, porque são leis protetivas. O grande documento, a Lei 13.431, ela abrange todas as violências contra crianças e adolescentes. É uma lei com uma violência geral.
Agora, se for violência doméstica e familiar contra criança e adolescente, eu devo mirar na lei Henri Borel. E se a vítima for menina, além da lei Henri Borel, eu aplico a lei Maria da Penha subsidiariamente. E você ainda tem o ECA como um grande soldado de reserva. Então, olha, no Brasil, gente, não falta lei protetiva. Isso não falta. O que falta no Brasil, repito, insisto, é tornar tudo isso efetivo. De repente, nós temos que criar rapidamente, e eu sei que no Rio Grande do Sul já criaram a vara de crimes contra crianças e adolescentes, né? Isso é ótimo. Na capital nós temos. Na capital já temos, perfeito. Então, na capital haverá um respiro. Por quê? Porque são dois sistemas totalmente não, mas diferentes de proteção. Não adianta você querer aplicar para a violência doméstica familiar contra crianças e adolescentes o sistema da Lei Maria da Penha. Não, para criança e adolescente nós temos um sistema específico. Inclusive um sistema norteado por um meta-princípio, que é o princípio da proteção integral. Por isso que a Lei Maria da Penha atua subsidiariamente na violência doméstica familiar contra crianças e adolescentes. Certo. Eu acho que seriam esses os questionamentos, não havia mais nada no chat. Ana, se me permite, o Rogério também, né? Nós temos mais alguns minutinhos, então eu gostaria de explorar um pouco o Rogério. Rogério, nós temos, assim, não exatamente perguntas, mas algumas considerações, né? Algumas questões que estão sendo trazidas que eu acho importante nós também trazermos para reflexão, né? A Regina, que nos acompanha, ela diz que por que presumir, né, que a vítima não indo, por exemplo, a uma audiência, que ela não queira processar aquele agressor, né? A gente sabe que muitas vezes a vítima acaba não indo por não ter até mesmo dinheiro para passagem, né? São diversos fatores, né? Daí a complexidade da nossa atuação nessa área. A delegada Cristiane Ramos também aqui nos acompanhando, agradeço, então, a participação da Polícia Civil também. O que acontece? A nossa atuação vai muito além, né, daqueles padrões tradicionais que nós seguimos ainda, muitos colegas acabam seguindo mesmo nessa área, né? Por quê? Porque nós não temos estrutura suficiente, né? Não temos pessoal para fazer essa fiscalização das medidas protetivas, ou para ir atrás, saber se a vítima realmente não quer mais processar, ou se ela não está indo lá porque ela não tem dinheiro para passagem, se há necessidade de prorrogar a medida ou não. Então, são diversos fatores, né? Para nós, aqui no Sul, essa, infelizmente, ainda é a nossa realidade. Veja, deixa eu até falar uma coisa importante aqui. Por isso que eu insisti no indúbio pro tutela. Indúbio pro tutela. O indúbio pro tutela evita essa banalização da ausência. Com relação à fixação de prazo para verificar a necessidade da manutenção da medida protetiva, Regina, eu não acho absurdo a fixação de prazo. Não é um prazo que, esgotado, a medida protetiva automaticamente é extinta. Não. É um prazo que obriga os operadores do direito a revisitarem todas as circunstâncias. Só isso. Na dúvida, a medida é mantida. Indúbio pro tutela. Indúbio pro tutela. É nesse sentido. Sim, e esse entendimento, que até concordo com a Priscila aqui, que ela comentou e que a Carla já falou, da questão de baixar pilhas, baixar volume, é uma forma de diminuir o volume de trabalho no dia a dia, né? E, em especial nessas comarcas do interior, eu falo de novo por mim, e pela falta de especialização de serviço, porque eu mesma já vivenciei em um ano o mesmo agressor com vítimas diferentes. O mesmo homem com vítimas diferentes. Mudou de relacionamento, mas a conduta dele se perpetuou. E a gente trabalha com municípios, Rogério, assim como no interior de São Paulo também, em que nós temos municípios com 2.000, 2.500 habitantes, uma estrutura municipal que não detém psicólogos e assistentes sociais em nível que tenham
tem muita boa vontade, mas existe falta de capacitação em tempo e para você buscar a adesão dessas vítimas e desses agressores aos grupos reflexivos, né, Carla? Que a gente teria como uma medida de acompanhamento dessas medidas protetivas. Fixar entre aquelas que obrigam o agressor o comparecimento a grupos reflexivos sobre violência doméstica e familiar. Porém, na maioria dos municípios, esses grupos sequer existem. E por mais boa vontade que se tenha, os municípios também não têm estrutura para fomentar esse trabalho, o que acaba, então, redundando em toda essa sistemática da violência e assoberbando todo mundo com um trabalho repetitivo sem que se seja eficiente na prática, né? Então, essa é uma realidade que a gente enfrenta e que a gente teria, nós, como Ministério Público, precisamos achar caminhos também na defesa pró-tutela da nossa vítima, né? E aí, como é que a gente vai operacionalizar isso nas cidades do interior, né, Carla, que não tem varas especializadas, não, nós temos um promotor ou uma promotora que atua em todas as atribuições, né? Então, é verdade. Eu particularmente sempre advoguei, né, em favor de todos os colegas que atuam nessa área e vou seguir advogando, mesmo agora saindo da administração, né? Tenho certeza que a Ivana vai fazer o mesmo, porque realmente vocês precisam de um apoio maior, de um suporte, de auxílio, né, para essa articulação com a rede de proteção, porque eu lembro que logo que eu iniciei aqui no GPVid, o que a gente via, e ainda vê hoje, obviamente, os colegas não têm condições, muitas vezes, Rogério, de fazer uma reunião com a rede de proteção, tamanho o volume de processos que eles têm. Né? E, claro, para trabalhar com políticas públicas, com a rede, nós precisamos de tempo, nós precisamos dispor de um momento, pelo menos uma vez por mês, para sentar, conversar e discutir, né, o que precisa ser melhorado, como é que estão os fluxos, né, dentro de cada município. Então, realmente, é uma área em que nós precisamos ainda crescer, evoluir e valorizar cada vez mais. Sem dúvida, e eu volto a dizer, a Lei Maria da Penha, ela não é uma lei penal. A Lei Maria da Penha, ela é assistencial e protetiva. Então, a parte mais importante dessa lei não deve ser a punição, deve ser a proteção. Quando a Lei Maria da Penha trouxe a equipe multidisciplinar como uma realidade que deve existir nas comarcas, isso me encheu de esperança, porque a violência doméstica familiar, antes de entrar o direito penal, tem que ter uma equipe multidisciplinar, até para bem orientar o direito penal. A infância e juventude já faz isso há muito tempo. Nós, promotores que trabalhamos na infância e juventude, eu já trabalhei, sabemos a importância do setor técnico, até para nos orientar e orientar a magistratura. E isso, na Lei Maria da Penha, não está sendo concretizado. Aliás, o ECA, que tem mais de 30 anos, ainda não está inteiramente concretizado no dia a dia. A Lei Maria da Penha ainda vai demorar um pouco. Com certeza. Bom, Rogério, eu acho que nós já podemos passar para as considerações finais. Eu, mais uma vez, quero te agradecer por ter nos oportunizado, então, ainda que por poucas horas, poucos minutos, né, esse espaço, que tu tenhas tido essa disponibilidade. Nas conversas ali no chat, a gente vê muitos colegas, muitos participantes, inclusive do público externo, pedindo, então, que tu venhas presencialmente para que a gente possa conversar, debater mais e aprimorar, claro, a nossa atuação na área do enfrentamento da violência doméstica e familiar, da violência contra a mulher. Então, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Ana, para as últimas considerações, e depois para ti, Rogério. Obrigada. No mesmo sentido que a Carla já falou, esse evento ele só demonstra a importância do tema e a necessidade de atualização constante, e que a gente avance não só em que pese não seja uma lei penal, como o Rogério disse, que a gente avance nos conhecimentos para além do direito, né? Nós, como promotores de justiça,
a gente acaba tendo uma atuação para além do direito, que envolve questões sociológicas, históricas, psicológicas, até para que a gente não reproduza, né, os comportamentos sexistas e machistas que muitos de nós fomos criados, né, nessa sistemática e que às vezes inconscientemente a gente reproduz. Então, que a gente tenha esse olhar de cuidado com a vítima, que a gente consiga, então, e certamente esse evento ele serviu para aclarar toda a nossa atuação. Então, eu agradeço também pela participação, Carla, por me permitir estar aqui hoje, poder trazer um pouquinho dessa atuação do promotor de justiça que está em início de carreira, que tem 4 anos, né, no meu caso, de atuação, que trabalha em várias judiciais e que a gente tenta, e assim como todos os colegas, dar a nossa melhor prestação para a comunidade, e com certeza as palavras do Rogério hoje dão um gás, né, um ânimo para a gente trabalhar e aprimorar o nosso serviço. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite e agradecer ao Rogério, que é sempre uma honra escutá-lo e aprender contigo, e que venham, então, os eventos presenciais, que a gente possa se reencontrar. E dessa vez o Rogério em uma cidade perto de Gramado para ficar mais fácil do que da vez que vieste a Passo Fundo, que foi uma distância maior do que a imaginada, e que possa curtir o nosso estado, que certamente vai ficar agora virado em agosto, mas enfim, sempre muito bem acolhido, sempre muito bem-vindo aqui na nossa casa, e que a gente possa se reencontrar e poder debater e conversar os assuntos de interesse do Ministério Público. Muito obrigada. Sem dúvida, a juíza Madiele até me corrigiu aqui, falou que é dia 10 de agosto a minha palavra. Eu falei 10 e 1, mas é dia 10 de agosto. Obrigado, Carla, obrigado, Ana. Eu acho que um evento como esse, nós reforçamos uma nova etapa da vítima no sistema de justiça criminal. Sabemos que a vítima, num primeiro momento, era quem ditava as consequências para o agressor. A vítima ou a sua família. E quando a vítima ditava a consequência para o agressor, não se esperava proporcionalidade e razoabilidade. Aí o Estado chama para si esse poder-dever, mas escanteia a vítima. A vítima ficou anos esquecida. E ela foi relembrada e volta a exercer um protagonismo a partir da década de 50, no Brasil a partir da década de 90, mas esse protagonismo da vítima quase sempre nas 4 linhas da reparação do dano. E eu acho que nós temos que ir para uma nova etapa. A vítima não se satisfaz somente com a reparação do dano. Ela quer ser bem assistida, ela quer participar, ela quer ser informada, ela quer fazer parte. Então, a 4ª etapa é do acesso humanizado à vítima ao sistema de justiça. O nosso sistema de justiça ele é, por si só, revitimizante. Nós nunca vamos impedir a revitimização, temos que diminuir ao máximo, temos que impedir a violência institucional. Eventos como esse permitem com que nós debatemos isso. O acesso digno à justiça, ao sistema de justiça, o acesso digno da vítima ao sistema de justiça. E quando eu falei da necessidade de nós repensarmos instrumentos de consenso, é para isso. É para garantir, usar os instrumentos de consenso também na vara da violência doméstica familiar, para garantir à vítima esse acesso digno à justiça. Dialogar com ela, mostrar quais as consequências que pode advir de uma sentença penal ou de uma proposta de suspensão do processo, por exemplo. Então, fica aqui para reflexão. Agradeço novamente, Carla, Ana, todos que assistiram. Me coloco absolutamente à disposição e até breve. Muito obrigada. Então, um ótimo dia a todos e todas, não só ao público interno, mas também ao público externo, e a participação, que realmente foi excelente, né? A participação de todos aqui que nos assistiram. Muito obrigada, um ótimo dia.